pesquisadores, o ano de 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade. Bem-vindos ao Reverso UFES e hoje falaremos sobre mudanças climáticas e o impacto delas na saúde humana. Eu sou Bernardo Montemori e hoje eu trouxe Fabiana Franco, jornalista, doutora em comunicação e coordenadora do movimento ODS no Espírito Santo, também diretora do projeto Pegada. Muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, agradeço o convite. Sempre importante falar de mudanças climáticas. Bom, e para a Bi, eu gostaria de te perguntar o que é o movimento ODS e quais são os objetivos dele, tanto globalmente quanto no Espírito Santo. O movimento ODS, ele nasce da necessidade de que os países façam um pacto global para proteger o planeta. Eles são 17 ODS, agora recentemente a gente está conversando sobre acrescentar o 18, mas são 17 objetivos para que todos os países comprometidos com esses objetivos, cada objetivo tem subobjetivos, para que esse compromisso se cumpra em todos os países, para que em 2030 a gente tenha um mundo melhor. Os pesquisadores perceberam e as grandes lideranças mundiais perceberam que se algumas mudanças não fossem feitas no planeta, o planeta ia se destruir, a gente não ia conseguir viver no planeta. Então, o movimento tem 20 anos, né? E aí a gente já começou a se comprometer. Qual é o impacto disso globalmente? A gente vai falar de primeiro localmente. Tudo que se faz localmente tem impacto global. Um papel que você joga na água do mar, aqui o mar é um só. Nós só temos um mar. O mar vai abrangendo todos os continentes, mas é um mar só. Então, o papel que você joga na água aqui vai parar na África. O papel que alguém joga lá na África, um plástico que alguém joga lá na África, vai parar aqui. Então, a gente entender que é um planeta só, que todo mundo precisa proteger o planeta, e esse pacto foi assinado por 169 países. Então, é um compromisso mundial com objetivos específicos para que a gente tenha um mundo melhor, e o nosso lema é não deixar ninguém para trás. Então, é envolver todo mundo com os objetivos e com as responsabilidades do objetivo. Responsabilidades governamentais, responsabilidades das empresas do segundo setor, do terceiro setor e da sociedade civil. Bom, e quais são os objetivos da ODS na ação contra a mudança global do clima, Fabiana? A gente tem um objetivo específico, Bernardo, para a mudança climática, que é o 13, que trata especificamente sobre as mudanças climáticas. Só que os objetivos, eles são todos interligados. A gente entende que não dá para cuidar de ações climáticas e contenção de ações climáticas sem cuidar da vida na água, sem cuidar da vida na terra, sem cuidar das questões de saúde. Então, os objetivos, eles têm muita interligação. Quando você vai cuidar de ações climáticas e você protege a vida na terra, cuida do lixo espalhado, aí você está atingindo tanto ações climáticas quanto o vida na terra. Então, os objetivos, eles estão muito interligados, mas o principal deles para cuidar das ações climáticas é o 13. Uhum. E como você acha que as mudanças climáticas influenciam na saúde global e quais são os efeitos mais graves na saúde da população? Então, é um impacto absurdo, inclusive financeiro para a saúde pública. Hoje, o gasto com a saúde pública ele é enorme relacionado aos impactos das alterações climáticas. Os principais problemas de saúde que a gente tem estão relacionados a problemas respiratórios principalmente, porque a gente ingere um nível de partículas absurdos de poluição no ar. Então, o nível de poluição do ar impacta significativamente nas questões respiratórias. Outro problema são as questões cardiovasculares, porque com o aumento da temperatura global, você aumenta a sua temperatura corporal e isso aumenta a sua pressão arterial. Então, a gente precisa ter muito cuidado que, é só um calor. Não é só um calor. Um calor causa um impacto muito grande no seu corpo, no seu organismo. Então, as principais delas são essas, mas nós temos fatores relacionados a doenças com vetores também, doenças infecciosas, e tudo isso acaba indo parar no sistema de cuidado, né? No SUS, no Sistema Único de Saúde, ou nas pessoas que precisam usar os seus planos de saúde para poder restabelecer a saúde perdida com esses impactos. Então, as principais delas são essas três, né? As questões ligadas à respiração, ao cardiovascular e as questões infecciosas ligadas a doenças transmissíveis por vetores, dengue. Bom,
Falando mais a respeito dessas doenças e das pessoas mais impactadas por essas questões climáticas, os dois primeiros objetivos da ODS são o combate à fome e o combate à pobreza. Como que, combatendo as mudanças climáticas, a gente pode eh, combater esses dois primeiros objetivos e sanar eles? Na verdade, a ação é contrária, né? Quando a gente cuida do combate à fome, quando a gente cuida da pobreza, né? A gente consegue fazer com que essas pessoas mais vulneráveis, que são as mais impactadas com as ações climáticas, possam estar inseridas nas agendas de cuidado. O que a gente está dizendo? Não é igual para todo mundo. Não adianta a gente achar que é igual para todo mundo. A gente tem um ODS também de redução das desigualdades. Então, não acredite que se você mora num bairro nobre, onde a coleta seletiva chega, se na sua casa tem ventilador, tem ar-condicionado, você tem acesso à luz elétrica, que você está na mesma condição de uma pessoa, por exemplo, de condição ribeirinha, ou de uma pessoa que mora no miolo da favela, porque na sua casa chega o poder público, com todas as ações que o poder público tem de responsabilidade, para ter cuidado com o seu espaço. Na favela isso não acontece muitas vezes. Não adianta você achar que a coleta seletiva ou a coleta pública de resíduos é igual em Jardim da Penha e no miolo do Morro São Benedito, não é. Então, as pessoas em condição favelada, as pessoas em condição de vulnerabilidade, elas estão mais expostas aos riscos, exatamente porque elas não têm os mesmos acessos que as pessoas que têm condição financeira têm. Para além disso, ainda tem a questão do acesso à saúde perdida. Então, não é igual também o acesso para as pessoas que têm condição financeira de pagar um plano de saúde, de pagar um médico particular, ele não é o mesmo para as pessoas que estão em situação de pobreza. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a condição de moradia do indivíduo que não tem acesso ao saneamento, muitas pessoas não têm acesso à luz elétrica, muitas pessoas, acredite se quiser, muitas pessoas ainda compartilham banheiros nas favelas. É um banheiro do lado de fora para 5 famílias. Então, essa condição de saúde não é uma condição de saneamento, não é uma condição que oferta para ele higiene, cuidados. Então, quando a gente fala dessa população que está em vulnerabilidade e que ela está mais afetada, é que quando você sente calor, você liga seu ventilador e ele não tem acesso a isso. Então, não dá para se refrescar, às vezes para ter acesso à água potável. Então, a gente precisa entender que a redução das desigualdades, o combate à fome, o combate à pobreza, ela vai facilitar para que essas pessoas tenham os mesmos acessos que as pessoas com condições financeiras têm. E aí, como o nosso lema já disse, né, não deixar ninguém para trás, então a gente tem que envolver todas essas pessoas nos processos. A gente que tem um pouco mais também de acesso à educação, acesso à informação, acesso a orientações, às vezes essas pessoas não têm esse acesso, não conseguem entender como elas devem se comportar em relação ao planeta, né? Falta orientação, falta educação, falta educomunicação, falta comunicação adequada, porque não adianta também a gente pensar que a comunicação relacionada aos impactos globais de clima são iguais para todo mundo. Falar com você, que é um menino que estuda, que está aqui, que está dentro de uma universidade é uma coisa. Falar com uma pessoa que não tem instrução, que não sabe ler, é outra. Então, para você eu consigo te entregar um panfleto, eu consigo. Para as outras pessoas não, eu tenho que fazer transcodificação de linguagem, essa pessoa tem que entender o que eu estou falando. Então, até o processo educacional de cuidado com o planeta, ele precisa ser específico para essas pessoas que não têm instrução. Uhum. Bom, e trazendo mais por esse lado da educação que você falou, como que a educação sobre as mudanças climáticas, educação ambiental, pode contribuir para a desaceleração desses impactos ambientais da mudança do clima? Eu sou doutora em comunicação, saúde e meio ambiente, né? A gente faz transcodificação de linguagem. O que é isso? A gente pega aquela linguagem bruta, a linguagem científica, e transcodifica essa linguagem para o leigo, para fazer com que o leigo entenda o que você está falando. Então, eu acredito muito na educação ambiental, eu acho que a educação ambiental é o caminho para a gente preservar, é o caminho para a mudança, só que eu acredito muito mais no exemplo. No Projeto Pegada, né, que é um projeto que a gente coordena aí há 10 anos, e a gente tem voluntários que cuidam do planeta, que fazem ações
para cuidar do planeta, a gente acredita em 3 coisas: no exemplo, no exemplo e no exemplo, né? Então, não adianta eu reclamar do lixo que está jogado fora, eu preciso ir lá cuidar do lixo que jogou fora também, né? O lixo está no meu planeta, está na minha casa comum, está na minha casa. Então, eu acredito que a educação ambiental ela é importante, mas a gente precisa de exemplos. Recentemente eu fiz uma visita técnica ao Morro do Jaburu, com uma liderança comunitária incrível, que eles transformaram lugares viciados de lixo em praças. Eles limparam esses lugares de vício, de descarte de lixo e transformaram em praças, e plantaram e recuperaram. Então, quando o Cosme mostra isso dentro da favela, ele diz, aqui era um lixão e agora a gente planta, e agora as pessoas podem vir colher alface, isso aqui é um espaço aqui do morro, aqui da comunidade. São essas mudanças que a gente espera no planeta, porque quando você está numa área arborizada, que você planta, diminui também, né, o calor. Então, antes, áreas que eles chamavam de áreas de calor, hoje são áreas com árvores e plantadas. Então, a gente precisa desse tipo de iniciativa e replicar esse tipo de iniciativa que já está acontecendo, né? Bom, o nosso tempo já está acabando, mas antes eu gostaria de te perguntar sobre o projeto Pegada, que você é diretora de comunicação dele, e quais são as práticas que vocês têm no projeto e como é? O Projeto Pegada e o Movimento ODS, eles estão bem ligados, né? Você pode ser signatário do Movimento ODS, mesmo sendo pessoa física. É só você ir lá no movimento e dizer, eu quero ser responsável, eu quero me comprometer com os 17 objetivos, porque esse compromisso também é civil, também é individual. E lá no Projeto Pegada a gente tem um movimento voluntário, nós somos um coletivo que se une para cuidar do planeta. Lá a gente tem canoa havaiana, a gente tem 2 embarcações que saem para fazer educação ambiental, para mostrar às pessoas lugares onde a limpeza pública não chega, né, e a responsabilidade que a gente tem com esses espaços. Então, a gente convida, né, as pessoas, você que está interessado em cuidar do planeta, você pode ser o signatário do Movimento ODS, ou você pode ser um voluntário do Projeto Pegada. Os 2 estão no Instagram, então é só procurar a gente, né, Movimento ODS Espírito Santo, ou Projeto Pegada Oficial, para que você se torne também, assim como eu, um voluntário para cuidar do planeta, da nossa casa comum, para que a gente faça o nosso papel na redução desses impactos climáticos que estão acabando com a gente. Bom, Fabiana, o nosso programa está chegando ao fim e eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Você tenha certeza que foi muito importante a sua fala, a sua presença, e se você quiser deixar alguma mensagem para o telespectador, você sinta-se à vontade. Queria agradecer a oportunidade e dizer para vocês que assim, a mudança climática ela pode ser combatida com as nossas atitudes. Nós precisamos ser exemplos, nós precisamos cuidar da nossa casa comum, nós precisamos cuidar do nosso planeta, né? E nós precisamos propagar a educação ambiental e ter atitude responsável com o planeta, a gente chama de atitude pegada. Então, tenha atitude pegada, tenha compromisso, conheça o movimento ODS, né, os nossos objetivos, para que você também possa se comprometer como pessoa e cobrar o governo, cobrar as empresas, né, porque hoje a gente tem esse poder de voz de fala, né, hoje em dia a gente tem as mídias sociais, né, na nossa mão, então aproveita as suas mídias sociais para propagar boas coisas e para cobrar as pessoas que não estão andando de forma correta do nosso planeta, da nossa casa comum. Obrigado, Fabiana. Esse foi o Reverso UFES e até a próxima.